Tudo bem com vocês, irmãos? Bem. Deus é bom? Alguém aqui acha ou acredita ou já pensou alguma vez que Deus não seria bom por alguma coisa que Ele tenha feito? Talvez Deus tenha mandado alguma coisa, enviado algo de ruim para a vida de alguém aqui? Não, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele é bom. E Ele cuida de nós. E Deus não é incoerente em suas atitudes. E nem vai em incoerência com a sua palavra. Amém? Se a palavra diz que Deus é bom, é porque Deus é bom. Ah, mas Deus permite determinadas coisas nas nossas vidas que não são tão boas assim. Mas nós às vezes nos esquecemos e transferimos a responsabilidade de tudo para Deus. Como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade sobre algo ruim que acontece sobre nós muitas vezes, né? Porque antes de Deus permitir que algo aconteça nas nossas vidas, é porque nós já permitimos antes. Amém? Por quê? Porque nós fomos revestidos de legalidade da parte de Deus. Quando nascemos de novo, quando aceitamos Jesus, a nossa natureza foi transformada, amém? Ela foi transformada de uma natureza de maldição, ou seja, estávamos debaixo da maldição, inseridos dentro de um reino de trevas, né? Mas a partir do momento que a nossa natureza foi transformada, Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho da sua luz, diz a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1. Alguém pode fazer só uma gentileza? Por favor. Eu vou começar a falar. Todo mundo achou? Bem. Colossenses capítulo 1. O autor do livro de Colossenses, irmãos. Alguém arrisca? Paulo. Legal. O apóstolo Paulo. O autor do livro de Colossenses e também o autor de mais quantos livros? Dentro da palavra? Alguém arrisca? Quantos? 6. Eu tenho a resposta já, Amazon. 13. Quantos livros... Fazer um teste, irmãos. Quantos livros existem na Bíblia? Quantos? 66 livros. Quantos no Antigo Testamento? 37. Quantos no Novo? 66 menos 37? 29. Amém? Dentro da palavra do Novo Testamento, metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, irmãos. Metade. Porque tem livros, tem acho que 1 ou 2 livros, que o livro de Hebreus, eu não lembro se tem mais um, mas o Hebreus eu tenho certeza. O livro de Hebreus não tem o autor definido, mas deduz que foi o apóstolo Paulo também. Quer dizer, o apóstolo Paulo não era qualquer homem, amém, irmãos? O cara escrever metade dos livros do Novo Testamento, aprovados por Deus, e perdurarem até os dias de hoje, escrito há mais de milênios de anos atrás, o cara não é qualquer um, amém, irmãos? É digno de crédito de quem lê a palavra. Legal.
E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque quando nós começamos a ler os livros que ele escreveu, eu começo a ter uma noção do caráter e da personalidade deste grande homem. E eu vejo no apóstolo Paulo um homem de uma personalidade firme e ao mesmo tempo sereno, mas ao mesmo tempo preocupado com todas as igrejas que ele vinha levantando ao longo do seu ministério. E essa carta, o livro de Colossenses, é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Ou seja, é uma carta direcionada para mim e para você que somos igreja. Porque ele estava escrevendo para os irmãos da igreja de Colossos. Amém? Então essa carta é para mim e para você. Então vamos prestar atenção atentamente no que ele diz. Vamos fazer uma análise a partir do versículo 1. A gente vai lendo e vai analisando os versículos, amém? Pode ser? Vamos lá, versículo 1 do capítulo 1 de Colossenses. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus. E o irmão Timóteo, que estava com ele. Aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão aonde? Em Colossos. Graça, ele está cumprimentando os irmãos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Opa, vamos dar uma paradinha aí. O apóstolo Paulo, ele sempre traz instruções para as igrejas a quais ele estava levantando. Mesmo não estando mais naquela igreja presente, porque o apostolado era ele, estava numa região, ele permanecia naquela região por um tempo, iniciava-se um ministério naquela região, naquela cidade, né? Instituía-se uma igreja, levantava-se um pastor e ele ia para a próxima, amém? O apostolado é isso. Só que ele era o apóstolo que liderava todas aquelas igrejas. Aqui ele diz assim, no final do versículo 3, eu estou orando sempre por vós. Ou seja, a oração, irmãos, ela tem que ser constante e sem cessar. Essa é a primeira instrução da parte do apóstolo Paulo que eu tiro dessa passagem. Que a nossa atitude, o nosso comportamento cristão tem como primeiro passo, ou primeira atitude, ou como pontos fundamentais, assim como a gente quiser entender, que nós temos que ter uma vida de oração, e ela tem que ser constante, e ela tem que ser sem cessar, amém? Então essa é o primeiro aprendizado que nós temos da parte do apóstolo Paulo dentro da palavra. Versículo 4, vamos acompanhar aí? Diz assim, ó: desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, é o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Colossos, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa... vamos dar uma paradinha aí no versículo 4, ele falou uma coisa importante aqui, irmãos. Final do versículo 4, o que está escrito na sua Bíblia? Do amor que tendes para com todos os santos. Então, como igreja, eu não sou uma igreja pecadora, eu sou uma igreja santa.
Está dentro da palavra. Às vezes a gente acha, né, irmãos? A nossa mente, às vezes, ela está setada, né? Ela está fixado dentro da nossa mente, que nós ainda somos aquela igreja ou aquelas pessoas que nós somos os pecadores, né? Eu sempre friso isso, porque nós temos que mudar a nossa mente. Nós temos que saber quem nós somos em Cristo. A gente vai ver aqui para frente, que ele vai instruindo-nos, o apóstolo Paulo ele vai nos instruindo, que nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que saber quem é Deus, quem nós somos em Deus. Amém, irmãos? Porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Então, nós não somos pecadores. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Se nós um dia nascemos de novo, e vivemos em uma vida de santidade, buscando a santidade, eu não sou mais pecador. Amém? Eu faço parte da igreja santa de Cristo, até porque pecador não vai subir aos céus, não vai ser arrebatado. Quem vai ser arrebatado é a igreja santa de Cristo, amém? Ou seja, Jesus, ele vai vir na segunda vinda dele, para buscar uma igreja santa e imaculada, amém, irmãos? Legal, recebe essa palavra de ensino, é uma palavra de ensino essa, irmãos, amém? Legal, versículo 5 então, vamos continuar. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Há uma esperança para nós, amém, irmãos? E essa esperança está reservada lá no céu, na vida eterna, amém? Que já chegou a vós. Em todo o mundo este evangelho ele vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O que é a graça de Deus, irmãos? Eu não quero que você traduza graça de Deus como favor imerecido de Deus. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus, irmãos? Jesus é a graça de Deus, irmãos. Tito 2,11. Abre a sua Bíblia, vamos fazer uma pausinha aqui. Vai lá para Tito 2,11. Diz assim, ó. Está depois de 2 Timóteo. Todo mundo achou? Amém? Tito 2,11 diz assim, ó. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os... Quem se manifestou trazendo salvação a todos os homens? Jesus. Jesus é a graça de Deus que se manifestou, trazendo a salvação para nós, irmãos. Amém? Versículo 12, diz assim, ó. O apóstolo Paulo, tá, irmãos? Tito foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele traz um ensinamento no versículo 12. Olha o que ele diz para nós. Ela, ou seja, a graça, nos ensina a abandonar o quê? A impiedade, ou seja, a falta de misericórdia. Por quê? Porque Deus quer que nós manifestemos a misericórdia, ou seja, que eu me compadeça com o problema do meu irmão. O problema dele é meu, eu tenho que sentir a dor do meu irmão. Se você não está sentindo a dor do seu irmão, se eu não estou sentindo a dor do meu irmão, opa, o crente está com defeito. Amém? Tem crente com defeito. Quando a gente não sente a dor do irmão,
Tem alguma coisa defeituosa nessa fé. Nós não estamos alinhados ao que a palavra diz que a gente tem que se alinhar. O cristão verdadeiro, aquele que recebeu um dia Jesus no coração, ele se compadece com o problema do irmão, ele sente a dor do irmão, ele se coloca no lugar dele. É mais do que empatia, certo? É mais do que empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro. A misericórdia é se colocar no lugar do outro, mas sentir aquilo e tomar uma atitude de fazer algo para ajudar o irmão. Amém? Misericórdia. E aí ele continua falando assim, ó: abandonar a impiedade e as paixões mundanas, deixar o mundo de lado. Eu não vivo mais no padrão do mundo, eu vivo no padrão da palavra de Deus. Amém? Romanos 12:2 diz o quê? Romanos 12:2, quem arrisca? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não espere que Deus transforme algumas coisas na sua vida, porque depende de você se transformar, depende de mim. Amém? Deus não, às vezes a gente fica esperando tudo que Deus faça, mas, irmãos, tem coisa que é nós que temos que fazer, a atitude é nossa. Amém? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que Deus está falando que a gente tem que renovar nossa mente, não se conformar com o mundo, buscar transformação? Para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Deus é tão bom, e Ele é bom, que Ele quer para nós, Ele tem a vontade para nós, que nós desfrutemos de uma vida boa, perfeita e agradável. Amém? Você não fica feliz de saber isso? Eu fico, de saber que tem um Pai que cuida de mim, e que Ele quer o melhor para mim, e quer que eu desfrute disso, aqui, em vida. Amém? Legal. Aí continuando o versículo 12 de Tito 2, diz assim, ó: para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. Ou seja, eu tenho que viver aqui nesse mundo de forma sóbria. Nada tira a minha razão, a minha sobriedade. Eu tenho que viver aqui nesse mundo tendo ciência de quem eu sou, de quem é Cristo para mim, né? Vivendo uma vida em equilíbrio. É isso que Ele quer que a gente faça, meus irmãos. Legal. Vamos voltar lá para Colossenses? Acharam, irmãos? Legal. Então vamos lá. Versículo 11. De Colossenses 1. Vamos continuar nele. Corroborados, que palavra, hein? Corroborados com toda a fortaleza. O que Deus está querendo dizer com isso, irmãos? Ele está falando para nós, o apóstolo Paulo, né? Que nós temos que ser fortalecidos na força de Deus. É isso que Ele espera de nós, amém? Que nós estejamos buscando esse fortalecimento espiritual na força de Deus, na força da glória de Deus, na parte da frente desse versículo, longanimidade com gozo. Versículo 12, eu quero que vocês prestem atenção agora, a partir do 12 até o 14, ele diz assim, o apóstolo Paulo: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Ou seja,
Ele nos fez capacitados ou aptos a participar da herança de Cristo para a igreja aqui nessa terra, irmãos. Amém? Você é herdeiro da mesma herança de Cristo. Você é herdeiro da mesma herança de Abraão. Se nós pegarmos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, para frente, a gente vai começar, Efésios, Gálatas, a gente vai começar a entender que o que Deus tem para nós é muito grande, irmãos. Não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa. Você entende isso? Você entende que você não é qualquer pessoa? Você não é qualquer um. Eu vou usar a minha expressão. O cara desceu lá de cima, irmãos. Jesus desceu da glória dele. Ele deixou. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou, Jesus, né? Ele estava lá na glória, no seu reino, reinando. A palavra fala que ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, igual a mim e a você. Para alguém fazer uma coisa dessa, é porque ele ama demais a pessoa para quem ele está fazendo. O amor de Deus por nós é muito grande. Por isso que nós não somos qualquer um, nós somos amados de Deus. Como igreja, como pessoas, somos amados de Deus, irmãos. Você não é qualquer um. Se algum dia alguém disse para você que você não tinha valor, que você não ia conseguir, que você é um pobre coitado, que você era um perdido, que você não tinha futuro, essa palavra foi anulada por Cristo. E a sua fé vai motivar o Espírito de Deus a te ajudar, vai motivar ele a agir, motivando você por dentro a mudar o seu pensamento, se um dia você pensou assim, ou se você pensa. Porque você não é isso que o diabo diz que você é, ou que usou a vida de alguém para dizer que você é. Porque você não é isso. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Amém? Você é filho de Deus. Você tem aquilo que a palavra diz que você tem, a herança de Cristo, e você pode tudo aquilo que a palavra diz que você pode. Ou seja, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, irmãos? Isso não é utopia, isso não é balela o que nós estamos pregando aqui hoje, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus e nós cremos pela fé. O reino de Deus é pela fé. Você tem que crer. Amém? Legal. Versículo 13 de Colossenses 1 diz assim: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Eu vou ler de novo esse versículo. Vou ler mais uma vez. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra me empolga, irmãos, porque eu não era nada. Antes eu não era nada. Mas quando Jesus entrou na minha vida, eu comecei a ser alguém. Amém? Então ele me tirou do inferno. Eu estava condenado eternamente, eu estava debaixo de maldição. Tudo o que eu fazia podia dar errado. Mas hoje, quando ele me tirou, a palavra fala que eu não precisei fazer nada. Aqui ó, a palavra está dizendo, versículo 13, eu não precisei fazer nada. A graça fez tudo por mim. A graça fez tudo por você. Jesus já fez
tudo por nós. Amém? Ele já nos tirou, e a palavra fala que Ele nos transportou. Eu não tenho que me transportar para algum lugar, essa ação não é minha. Essa ação foi de Jesus. Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, diz a palavra. Hoje nós vivemos debaixo de um reino de luz. Amém? E de amor. Legal. Versículo 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que é redenção, irmãos? Alguém arrisca? Resgate, comprar novamente. Ele nos comprou de novo. Mas como assim nos comprou de novo? Nós já pertencíamos a Ele, irmãos. Amém? Tudo começou, acho que vocês sabem essa história, né? Da palavra. Tudo começou lá em Gênesis. O princípio de todas as coisas. Versículo 1 de Gênesis diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não. Então tudo começou lá atrás. Deus colocou Adão, criou o universo, o mundo, e colocou Adão e Eva dentro do jardim para tomar conta das coisas. Mas o homem se corrompeu. A mulher e o homem, eles se corromperam. E perderam o direito e a legalidade que Deus havia dado para eles. Amém? E a partir daquele momento da queda do homem e da mulher, na verdade se concretizou na queda do homem, foi quando houve o impacto, toda a terra sofreu. Não foi só os humanos, todo o universo sofreu o impacto daquela queda. Todo o universo. Tamanho a importância que o homem tem, que nós temos. Então, o homem passou a viver debaixo da maldição. Jesus veio para resgatar o homem da maldição, da queda, do pecado, para lhe devolver a legalidade e a autoridade. Amém, irmãos? Ô glória! Você recebeu de volta a legalidade que havia sido perdida lá no Jardim do Éden, no começo de todas as coisas. Oh glória! Você tem autoridade, irmãos. Amém? Então você não é pouca coisa. Colossenses, capítulo 2. Versículo 11. Diz assim. Vamos continuar o nosso raciocínio. Nele também, todo mundo achou? Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Quanto tempo faz que eu estou pregando, irmãos? Alguém marcou? Meia hora? Meia horinha? Tá. Antigamente, entre o povo judeu, todo menino, homem, claro, né? Tinha o pipizinho, tinha o prepúcio cortado, para que ele pudesse receber a circuncisão, a marca de que ele pertencia ao povo de Deus. Amém? Legal. Hoje, a circuncisão de Deus é espiritual. Amém, irmãos? É isso que ele está querendo dizer aqui. Não há mais a necessidade de uma marca no nosso corpo, porque as marcas já foram levadas no corpo dele, quando ele foi pregado na cruz.
A circuncisão de Cristo está aqui agora, ó. Amém? É dentro do nosso coração. Quem nós somos, o que nós expressamos, as nossas atitudes, vão demonstrar que nós um dia fomos circuncidados espiritualmente por Cristo. Amém? A palavra diz que seríamos conhecidos, a igreja de Cristo seria conhecida como discípulo de Deus, como igreja de Cristo, por causa do amor manifestado. Amém? Legal. Versículo 12 de Colossenses 2. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Legal. E vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Ou seja, ele nos trouxe vida e nos trouxe o perdão de todos os nossos pecados, nos resgatando. Versículo 14. Eu quero que você preste atenção nisso. Havendo riscado todo o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, diz a palavra. Versículo 15. E tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. A palavra, ela acabou de nos dizer que todo escrito de dívida que havia sobre as nossas vidas, ele pagou na cruz. Amém? Cravou na cruz o escrito de dívida. Está pago. Pá! Na cruz. E ele fez um pouquinho mais. Ele pegou todos os principados e potestades malignas que viviam acusando o homem, né? Que vivia acusando a humanidade, e os expôs publicamente. Amém, irmãos? E triunfou sobre eles na cruz. O que é triunfo, irmãos? Alguém arrisca? Oi? Alguém arrisca aí? Alguém falou? Vitória. Glória. Tudo que nós falamos até agora, irmãos, é para que nós entendamos como igreja que nós não somos uma igreja derrotada, que nós não somos uma igreja militante, mas que nós somos uma igreja triunfante. Amém? Eu não sou uma igreja que tem um pensamento de derrota, eu não sou uma igreja que tem um pensamento que vive guerreando contra o diabo e nunca tem paz. Eu guerreio contra ele, guerreio contra a minha carne, mas eu também tenho paz. Eu sou uma igreja vitoriosa em Cristo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para fazer de nós uma igreja triunfante, uma igreja vitoriosa. Amém, irmãos? Legal. Olha que maravilha. Então eu não sou uma igreja derrotada, não sou uma igreja militante, eu sou uma igreja vitoriosa. Eu sou uma igreja triunfante. Eu sou uma igreja de sucesso. Tudo isso que o apóstolo Paulo disse, desde Colossenses 1, é para que a igreja de Colossos, ou para que a igreja de Cristo, que somos nós, entendêssemos que nós temos comportamentos, nós temos condições que nós temos que viver, para que a gente possa ter sucesso na nossa vida espiritual, irmãos, como igreja de Cristo, sendo um exemplo aonde quer que nós estejamos.
sendo uma igreja digna, exemplar. Amém, irmãos? Nós temos que viver com dignidade. Dignidade é ser exemplo. Eu sou digno, eu sou exemplar naquilo que eu faço. Eu tenho excelência na prática da palavra. Eu tenho uma vida espiritual de excelência, é assim que tem que ser. Tem coisas para melhorar? Tem. Tem coisas para ajustar? Tem. Mas eu busco a excelência. Amém? Legal. Você fica feliz de saber isso? Colossenses 4, versículo 2, para a gente encerrar. Existem 3 pontos fundamentais, um deles eu já disse, no começo da mensagem. 3 pontos fundamentais para que a gente tenha sucesso como igreja, irmãos. Na nossa vida espiritual, na nossa vida lá fora, na nossa vida familiar, em qualquer área da nossa vida. Amém? Colossenses 4, versículo 2. Num único versículo, o apóstolo Paulo deixa 3 pontos fundamentais para que nós estejamos alcançando o sucesso. Primeiro, perseverai na oração. Irmãos, nós dissemos no começo da mensagem, a oração tem que ser constante e sem cessar. Se eu quero ter sucesso como igreja, se eu quero ter sucesso na minha vida nessa terra, na minha vida espiritual e eterna, eu tenho que ter uma vida de oração. Porque oração é intimidade, é relacionamento com Deus. Amém? O meu relacionamento com a minha esposa, além do físico íntimo, se eu quiser ter uma intimidade de alma com ela, eu tenho que ter diálogo. Eu tenho que conversar com ela. Amém? Por quê? A gente ouve muito casais que se separam, que brigam, que estão em conflito, que estão passando por uma fase difícil, por falta de diálogo. Falta de diálogo mata relacionamento. Vocês precisam conversar. Casais, vocês precisam ter diálogo. Amém? O diálogo entre o casal, ele gera intimidade de alma, fortalece o relacionamento. Amém, irmãos? Não é só cama. Legal? A intimidade vai muito mais além. Cama é consequência. Intimidade de alma é o dia a dia. Amém? O dia a dia, a conversa, o diálogo, o planejamento. Aonde nós vamos chegar, o que nós queremos fazer, qual é o nosso plano para chegar lá, o modo como eu vou chegar em determinado lugar, para atingir aquele objetivo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quer ter sucesso espiritual? Tem um planejamento aqui da parte, um modo de como fazer para ter sucesso. O primeiro deles é perseverar na oração. Amém? Legal. Aí foi dado mais uma dica. O relacionamento dentro do casamento. Segundo ponto, sejam vigilantes, estejam alertas. Amém, irmãos? Estar vigilante, estar atento. O diabo está ao derredor, bramando como um leão, querendo nos tragar, diz a palavra. Então nós temos que estar atentos, nós temos que vigiar. Não é vigiar sem atenção, é vigiar com atenção, né? Gideão, em Juízes 6 e 7, conta a história de Gideão. Gideão foi chamado por Deus para guerrear contra os midianitas. E ele estava com milhares de homens. Não lembro quantos são. Eram muitos. E Deus falou, tem muito aí, Gideão, eu vou ter que cortar uma parcela aí. Então, hoje, você vai fazer o seguinte, Gideão. Os covardes já podem mandar voltar, beleza? Aí voltou lá milhares. Não lembro os números de cabeça, eu lembro quanto ficaram. Aí, Gideão, ainda tem muito, Gideão. Nós vamos ter que cortar mais uma parte. Tá bom, Senhor. Então você vai fazer o seguinte. Hoje, a hora que vocês forem tomar água no rio, aqueles que tomarem água de pé, atentos, esses vão ficar. Aqueles que ajoelharem, deixar a arma do lado e for tomar água, esses vão embora. Ficaram 300 homens.
E eles venceram com 300 homens. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos diante de uma situação que exige uma guerra, uma luta, atenção, vigilância. Isso é muito importante. Amém, irmãos? Legal. E o último que o apóstolo Paulo diz é: sejam gratos. Hajam com ações de graças, irmãos. A gratidão é o equilíbrio entre nós e Deus. Amém? Porque quando nós somos gratos a Deus por algo que Ele nos fez, mostra o equilíbrio de que, e a consciência de que nós sabemos quem nós somos e de quem Deus é nas nossas vidas. Amém, irmãos? É a gratidão por algo que Deus tem feito por nós. São 3 pontos simples e fundamentais para que nós estejamos alcançando o nosso sucesso: oração, vigilância com atenção e gratidão. Simples, básico. Isso é básico, né, irmãos? Isso faz parte dos rudimentos elementares. É o básico da palavra do cristão. Oração é básico, tem que orar. Estar atento e vigilante para não pecar. Certo? Pensamento. E agir com ação de graças. Amém? Vocês ficam felizes de saber esses 3 pontos importantes para nós, que estão dentro da palavra? Legal. Você pode ficar de pé? Por gentileza. E a gente vai orar para encerrar. Tem alguém que quer receber uma oração? Tem alguém que precisa de uma oração? Não? Então nós vamos orar para encerrar. Amém? E eu quero que você saia refletindo nessa palavra. Foi uma palavra de ensino. Uma palavra para que a gente pare e pense o que a gente precisa fazer. Você recebeu essa palavra? O que eu sugeriria, recomendaria para você fazer? Trace um plano. Plano estratégico. Certo, Fabião? Jucão, Dailton. A gente trabalha em empresa, a gente sabe que a empresa trabalha muito com plano estratégico. Certo? Então nós temos que tratar o nosso plano estratégico pessoal, espiritual. O que eu vou fazer? Primeiro, qual é a minha meta? Primeiro passo, aonde eu quero chegar? Esse é o primeiro passo, a meta. E ela tem que ser factível. Certo, amor? Factível, meta factível. Eu não vou traçar uma meta que não é factível. Ela é factível. Nem que seja para ir um passo de cada vez, que é o correto. Então, primeiro eu traço a meta. Segundo, eu elaboro um plano. O plano é o que eu tenho que fazer para chegar na minha meta. E terceiro, executar o plano. Certo? E aí o quarto pode ser um replanejamento se houver necessidade. Às vezes acontece alguns percalços no meio da execução do plano que a gente tem, e a gente tem que voltar um passinho para trás e replanejar. Certo, Elton? Certo? Às vezes acontece. Às vezes a gente não elabora o plano muito bem, assim, e às vezes a gente tem que replanejar. Mas os 3 principais passos são esse: meta, plano e execução. Amém? Dá certo. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos, por favor, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa palavra que foi ministrada. Te agradecemos porque o Senhor é bom conosco. Te agradecemos, Senhor, porque há muitas instruções dentro da sua palavra que vêm para nos ajudar a viver uma vida melhor, a mudar coisas que estão erradas, a quebrar fortalezas, Senhor, que nós muitas vezes construímos dentro de nós, pensamentos errados que vão sendo alimentados e que vão levantando muros e barreiras que depois são difíceis de ser quebrados, mas com esforço, com dedicação, com a ajuda do seu Espírito, da sua palavra, nós vamos
tirando os tijolinhos, quebrando essas barreiras e mudando coisas dentro de nós, Senhor. Coisas que têm que ser mudadas, pensamentos que muitas vezes nos levam a limitações e que querem nos fazer parar. Mas nós estamos em alto mar, nós estamos numa navegação, Senhor, rumo ao nosso destino, rumo ao nosso porto seguro, rumo à eternidade, e nós não vamos parar aqui, nós vamos continuar avançando, Senhor, nós não vamos voltar. O nosso objetivo é continuar prosseguindo, progredindo, porque é isso que o apóstolo Paulo deixou na palavra de Colossenses. O progresso espiritual. Nós temos que mudar coisas para crescer espiritualmente. Nós temos que começar a nos alimentarmos de comida sólida, para que nós possamos nos desenvolver e chegar à plenitude do conhecimento do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos neste momento, Pai, e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor nos ajudará a mudar, nos ajudará a crescer, a nos desenvolver, a traçar a meta, o plano e a execução daquilo que nós estamos tendo como objetivo nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Leva-nos de volta para os nossos lares, nos abençoe nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Proteja as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos, no nome de Jesus, amém. Aleluia. Estamos encerrados, irmãos. Pode dar um abraço caloroso.